O que diz a Bíblia sobre a Virgem Maria? Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher que foi descrita por Deus como agraciada. A palavra agraciada vem do grego, que significa essencialmente muita graça. Maria recebeu a graça de Deus. Graça é favor imerecido, que significa que é algo que recebemos apesar do fato de que não o merecemos. Maria precisava de graça de Deus, assim como o resto de nós precisa. Nós somos pecadores, meu irmão. Nós somos salvos pela graça. Precisamos da graça. Através da fé, Deus mandou seu único filho morrer na cruz. Nos deu essa graça, mas nós precisamos ter fé, tá certo? Então Maria precisava dessa graça de Deus, assim como o resto de nós precisamos. Maria compreendeu este fato, como declara em Lucas, capítulo 1, versículo 47, que diz assim: "E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Então Maria aqui está falando que Jesus é o Salvador dela. O filho que ela gerou é o Salvador dela. Presta bem atenção, tá? Maria reconheceu que precisava ser salva, que ela precisava de Deus como seu Salvador. Quem é o nosso Deus? Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade. Para quem crê na Trindade, então Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Salvador. Lucas, capítulo 1, versículo 47, é uma expressão profunda de alegria e do reconhecimento de Maria em relação à obra de Deus em sua vida. O uso da conjunção "e" mostra que sua exultação não é somente sobre sua condição, mas sobre um relacionamento ativo e alegre com Deus. Maria reconhece seu espírito como a sede de uma alegria que provém da consciência e que Deus está agindo poderosamente, elevando seu estado emocional a uma expressão de louvor. Ao afirmar em Deus e mencionar meu Salvador, ela revela um entendimento profundo de sua posição a Deus e da salvação que ele oferece. A repetição do pronome eu reforça a individualidade da experiência de Maria, mostrando que sua alegria é uma resposta pessoal ao envolvimento divino em sua vida. Este versículo, meus irmãos, encapsula um momento de louvor que não é só um testemunho da própria salvação de Maria, mas também uma antecipação do papel central que seu filho Jesus terá na história da salvação. Portanto, é um convite não apenas para entender a alegria de Maria, mas para compreendê-la como um reflexo do plano redentor de Deus para toda a humanidade. A Bíblia nunca diz que Maria foi qualquer coisa, além de uma mulher comum que Deus escolheu para usar de uma forma extraordinária. Sim, Maria era uma mulher correta e favorecida, agraciada por Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28. Ao mesmo tempo, Maria era também um ser humano, pecador, como todos os outros, que necessitava de Jesus Cristo como seu Salvador, como todas as outras pessoas, conforme Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, Romanos, capítulo 3, versículo 23, Romanos, capítulo 6, versículo 23, 1 João, capítulo 1, versículo 18. Maria não teve uma concepção imaculada. Não há qualquer razão bíblica para crer que o nascimento de Maria
tenha sido qualquer coisa que não seja um nascimento humano normal. Nascimento normal. Entre o pai e a mãe tiveram relação sexual e Maria nasceu. Normal. A Bíblia não fala nada que Maria nasceu por um milagre. Nada disso. Simplesmente calado. Não fala nada do nascimento de Maria. Mas acontece que a Igreja Católica Apostólica Romana, criada em Roma por Constantino e alguns bispos, essa igreja, ela pega muito livros apócrifos. O que é livros apócrifos? Livros apócrifos são aqueles que não são inspirados por Deus, ou seja, não entrou na Bíblia. A própria Igreja Católica excluiu elas da Bíblia, tá certo? E uma delas é o proto-evangélico de Tiago, que fala ali, que conta ali da vida do nascimento de Maria ali até quando casou com José, tá certo? Então fala ali que Maria nasceu de um milagre, né? Que José, ou melhor, Joaquim, sua mãe Ana. A Ana era estéril, então Joaquim foi pro monte orar. Aí o anjo apareceu para Joaquim, falou que Ana ia engravidar. Esse mesmo anjo apareceu para Ana, falando que ela ia engravidar. Então, quer dizer, tudo isso aí vem do livro apócrifo, aonde que a Igreja Católica pega isso aí e coloca que houve uma concepção imaculada. Mas na verdade, esse livro é não inspirado pelo Espírito Santo. A Igreja Católica excluiu ela da Bíblia. Você está entendendo, meus irmãos? Aí pegou aí que Maria foi, né, com a concepção imaculada. Aí pegou o nome aí dos pais, que é Joaquim e Ana. Foi tirar tudo daí. A Bíblia não fala nada disso. Então, quer dizer, eu, como teólogo cristão, eu acredito mais na Bíblia do que um livro apócrifo, tá certo? Mas era virgem, né? Quando deu a luz. É lógico, né? Ela era virgem quando deu a luz, Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 38. Mas a ideia de uma virgindade perpétua de Maria não é bíblica, tá certo? Mateus capítulo 1, versículo 25, falando de José, declara: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. A palavra até claramente indica que José e Maria tiveram união sexual após o nascimento de Jesus. José e Maria tiveram vários filhos juntos depois que Jesus nasceu. Jesus tinha 4 meio-irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Mateus capítulo 13, versículo 55. Jesus também tinha meia-irmã, mas não são nomeadas e nem se conhece seus números. Mateus capítulo 13, versículo de 55 e 56. Mas lá fala que as irmãs de Jesus, então quer dizer, mais de uma. Então, se nós colocarmos aqui 2 irmãs e mais 4, então Maria teve 6 filhos além de Jesus. Deus abençoou e agraciou Maria, dando a ela vários filhos, porque naquela cultura era a mais clara indicação de que Deus estava abençoando uma mulher. Bom, nesse pedacinho que eu falei aqui, nós temos de entra a cultura dos judeus. Quanto mais filhos que a mulher tem, mais ela foi abençoada. Deus abençoou. Então, quer dizer, quanto mais filhos, mais bênção aquela família tinha, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá buscar os livros apócrifos, onde que a Igreja Católica busca a história de José, o carpinteiro. Então lá fala que José era viúvo quando casou com Maria, tá certo? E ele tinha 4 filhos e filhas, tá certo? Ou melhor, 2 filhas. Então fala de Tiago, José, Simão e Judas e 2 filhas. Não me lembro qual o nome delas, mas cita também o nome das 2 filhas de José, né? Então nesse caso José era viúvo quando casou com Maria.
Isso é tirado um livro apócrifo. Mais uma vez, apócrifo. O livro não inspirado pelo Espírito Santo. Esse livro não entrou na Bíblia. A Igreja Católica não colocou na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Então são tirados de livros apócrifos, não diretamente da Bíblia, porque a Bíblia não tem nada disso, tá certo? Uma vez, quando Jesus estava falando, uma mulher na multidão proclamou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Lucas capítulo 11, versículo 27. Nunca houve melhor oportunidade para Jesus declarar que Maria era verdadeiramente digna de louvor e adoração. Mas qual foi a resposta de Jesus? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas 11, 28. Então aqui, meus irmãos, se era para adorar Maria, como a Igreja Católica Apostólica Romana adora Maria, então Jesus ia falar o quê? Vamos adorar minha mãe. Minha mãe é digna de adoração. Não, ao contrário. Ele fala que antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra. Então nós temos que acreditar na palavra, meu irmão. É na palavra que nós temos que acreditar. De Deus e a guarda. Nós temos que guardar a palavra de Deus. E onde está essa palavra de Deus? Na Bíblia. E a Bíblia fala o quê? É o que Jesus acabou de falar aqui. Lucas capítulo 11, versículo 21. Nós temos que não adorar Maria, e sim guardar o que a palavra na Bíblia diz. Tá certo? Uma mulher na multidão exalta a mãe de Jesus e ele responde que a verdadeira bem-aventurança é dar ouvidos e obedecer a palavra de Deus. Ele denuncia a hipocrisia dos fariseus, enfatizando que o que contamina uma pessoa é a que sai do coração, não simplesmente o que entra. Aqui Jesus aborda a importância do coração puro e verdadeira espiritualidade. Para Jesus, obediência à palavra de Deus era mais importante do que ser a mulher que o pôs no mundo. Em nenhum lugar das Escrituras, Jesus ou qualquer outra pessoa dirige qualquer louvor, glória ou adoração a Maria. E mesmo assim, meus irmãos, se for pegar esses dois livros apócrifos que eu falei aqui, Proto Evangelho de Tiago e Jesus o Carpinteiro, também não fala nada ali de adorar Maria, você está entendendo? Isso aí é uma heresia muito grande. Isabel, parente de Maria, a louvou em Lucas 1, versículo 42 ao 44, mas seu louvor é baseado no fato de que Maria daria à luz Jesus. Não foi baseado em qualquer glória inerente a Maria. Maria estava perto da cruz quando Jesus morreu. João capítulo 19, versículo 25. Maria estava com os apóstolos no dia do Pentecoste. Atos capítulo 1, versículo 14. Entretanto, jamais se menciona Maria depois dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ali acabou, cessou. Maria não se fala Maria mais ali. Atos dos Apóstolos ali, quando Maria estava junto com os apóstolos, acabou. Não se fala mais em Maria em hipótese alguma da Bíblia. Os apóstolos em nenhum lugar dão a Maria papel proeminente. A morte de Maria não é registrada na Bíblia. Se alguém encontrar aí na Bíblia aí onde fala a morte de Maria, por gentileza, manda para mim, falou? Que eu não encontrei não. Não é dito sobre Maria subindo aos céus ou tendo qualquer forma de papel exaltado no céu. Maria deve ser respeitada, sim, como a mãe terrena de Jesus, homem. Mas ela não é digna de nossa adoração e exaltação. A Bíblia em nenhum lugar indica que Maria pode ouvir orações ou que ela possa ser mediadora entre nós e Deus. Jesus é o nosso único defensor e mediador no céu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Você pode ir lá que você vai falar lá que Jesus é o único mediador entre nós e o céu. Se fosse oferecida adoração, exaltação ou oração a Maria, diria o mesmo que os anjos adora a Deus. Então Maria ali
com certeza falaria, adora a Deus, assim como os anjos ali em Apocalipse 19, versículo 10 e o capítulo 22, versículo 9. A própria Maria dá para nós exemplo, direcionando sua adoração, exaltação e louvor somente a Deus. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Deus é Salvador, não Maria. Maria não tem nada com Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas e poderoso, e santo é o seu nome. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 49. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia nos fala uma coisa e a doutrina humana fala outra. Muito cuidado. Fique na paz.